no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Eu estarei lendo Gênesis, capítulo 4, vocês irão acompanhar. Do verso 1 ao verso 16, podem permanecer sentados. A palavra de Deus diz assim: coabitou Adão com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nos abençoa mais uma vez e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite sobre o tema: construindo um mundo sem Deus. Ou melhor, criando um mundo sem Deus. Essa semana foi uma semana, mais uma daquelas semanas difíceis para o nosso país. Não é verdade? 12 crianças foram mortas numa escola. E todos nós sabemos os detalhes desse episódio triste que mancha mais uma vez a história do nosso país. 12 crianças numa sala de aula perderam a vida porque alguém entrou ali e as matou sem qualquer motivo, sem qualquer razão. Eu fico imaginando se fosse para a escola dos meus filhos. Agora imagine se fosse para a escola dos seus filhos, na sala que eles estudam. Você já pensou na hora de buscar os seus filhos, você saber que eles estão mortos? Difícil. É uma situação indizível, não há palavras para descrever a situação de um pai, de uma mãe, diante de um fato tão macabro, tão triste, tão cruel. O que leva alguém a fazer isso? Alguém vai dizer que são problemas psicossomáticos, são distúrbios mentais, doenças mentais.
não podemos afirmar o que levou aquele rapaz a cometer algo tão cruel. Mas com certeza, analisando a vida do primeiro homicida do mundo, a gente consegue descobrir algumas características que podem levar uma pessoa a fazer mal dessa natureza toda. E talvez ao final dessa mensagem você vai perceber que se você não mudar algumas coisas na sua vida, você é um candidato a talvez em algum dia cometer algo tão cruel quanto o fato ocorrido em nosso país, aqui no Rio de Janeiro. A Bíblia vai nos ensinar que quando criamos um mundo sem Deus, as consequências são desastrosas para nós e para aqueles que estão perto de nós. Agora, a história de Caim é uma história bonita. A história de Caim começou do jeito certo, mas terminou do jeito errado, porque Caim criou um mundo onde Deus não existia. Eu não sei quais as razões que levaram Caim a fazer isso. A Bíblia não descreve. A gente só vai achar a Bíblia falou de Caim aqui no livro de Gênesis e em duas passagens do Novo Testamento. São duas passagens extremamente negativas que colocam Caim como mau exemplo, como alguém que escolheu o errado, como alguém que decidiu em não fazer a vontade de Deus, alguém que insistiu em continuar a desobedecer a Deus. E esse trechinho que nós lemos aqui, que fala um pouco da história de Caim e um pouco da história de seu primeiro irmão, Abel, nos dão algumas lições importantes do perigo de criarmos um mundo sem Deus. E se Caim, ao criar um mundo sem Deus, chegou num ponto onde chegou a vida do próprio irmão, eu acredito que se eu e você dermos o mesmo caminho de Caim, nós não iremos para outro lugar senão este. Às vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas. Às vezes nós julgamos os assassinos, os ladrões, os homens e mulheres violentas de nosso país, de nossa comunidade. Mas às vezes nós esquecemos que a diferença entre nós e eles seja apenas um estágio na vida. Porque muitas pessoas estão caminhando para uma situação dessa. Porque criaram para si um mundo sem Deus. Olha, eu fico pensando num país de mais de 70 milhões de habitantes. A grande maioria das pessoas de nosso país estão criando um mundo sem Deus. Olha que perigo é viver num mundo como o nosso, onde existem muitas pessoas seguindo o caminho de Caim, fazendo as mesmas coisas que Caim fez. Porque o homicídio de Caim tinha uma causa, a ausência de Deus na sua vida. Mas não era para ser assim. Caim foi o primeiro filho do primeiro casal do mundo. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus disse para eles uma coisa: olha, do ventre da mulher vai nascer um varão, e ele vai pisar na cabeça da serpente, e ele vai trazer paz, e ele vai trazer salvação para o homem novamente. A grande expectativa de
vindo da parte do Senhor. Eva acreditava que a promessa de Gênesis 3,15 estava começando a se realizar, porque o primeiro homem, depois de seu marido, veio à face da terra. Deus não havia dito quando este varão viria, mas havia dito que do ventre da mulher viria um varão. Mas sabemos que Deus falava de Jesus Cristo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que Deus estava falando a respeito de Jesus, mas Adão e Eva não tinham essa compreensão. Então eles acreditavam realmente que o próximo descendente deles iria resolver toda a besteira que eles fizeram. E Eva ficou muito feliz com o nascimento de seu filho Caim. E Caim significa justamente isso, algo que Deus deu a Eva. Olha só que coisa maravilhosa! O nascimento de Caim para seus pais foi uma alegria. A Bíblia não diz quanto tempo depois nasceu Abel, mas a gente vê Abel querendo ser igual ao seu irmão. Diz o texto, irmãos, que em um determinado tempo Caim sentiu o coração de levar uma oferta ao Senhor. E olha só o que diz o texto: Abel, por sua vez, fez o mesmo. Por quê? Porque todo irmão mais novo quer ser igual ao irmão mais velho. Lá em casa, o Miguel quer fazer tudo que o Felipe faz. Ele quer o cabelo igual do Felipe. Ele falou: pai, eu quero um topete igual do Felipe. Pai, mentiu meu cabelo para ficar um topete igual do Felipe. Só o cabelo do Felipe é mais armado. O cabelo do Miguel é mais fininho, mais lisinho. Então, pai, não para fazer um topete com o cabelo do Miguel. Mas ele quer um topete igual do Felipe. Ele quer um tênis igual do Felipe. Ele quer a calça igual do Felipe. Ele quer ser igual ao irmão. Porque assim mesmo, a gente sempre quer ser igual ao nosso irmão mais velho. A gente precisa de uma referência. E parece que até certo ponto, Caim foi uma boa referência para o seu irmão Abel. Caim e Abel cresceram ouvindo as histórias de como Deus criou o mundo, do pecado que seus pais cometeram, de como era maravilhoso viver no jardim do Éden, de que Deus perdoou o pecado de seus pais e que era importante dali para frente viver a vida na presença de Deus. Eu acredito muito que Adão e Eva ensinaram coisas boas tanto para Caim quanto para Abel. Eu acredito que ela dizia: meu filho, existe uma promessa de Deus sobre o seu nascimento. Você é um menino especial. E esses meninos cresceram, se tornaram homens, começaram a desenvolver a vida individualmente. O texto diz que Caim vai então levar algo para Deus. E os filhos vão vendo esse bom exemplo de Caim, faz o mesmo. Mas aí acontece uma coisa que muda tudo na vida de Caim. Deus não aceita a sua oferta, mas aceita de seu irmão. E diz a Bíblia que Caim fica muito irado, ele fica com o semblante descaído, ele fica triste, amargurado. Mas o que há no coração de Caim é inveja. E a partir daquele momento, Caim começa a criar um mundo para si, onde Deus não se faz presente. Diz o texto que Deus, percebendo o coração de Caim, a tristeza de Caim, o momento ruim que eles estão vivendo, se dirige até ele e pergunta: Caim, por que você está assim? Tem razão. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você permanecer no mal, além de você não ser aceito, você vai trazer algo ruim sobre a sua vida. Mas mesmo Deus orientando Caim, mesmo Deus dizendo para Caim o que fazer, diz a Bíblia que Caim já começava a criar a sua vida, a construir a sua vida, a criar um mundo onde Deus não fazia mais parte. Às vezes nós vivemos problemas na nossa vida, às vezes nós vivemos decepções na vida, que marcam muito a nossa vida. E a gente acha que Deus é culpado disso. Ou a gente começa a achar que Deus não existe, ou se Ele existe, não se preocupa com a
E a primeira coisa que a gente começa a fazer é o quê? É abandonar tudo aquilo que a gente acreditava em Deus. Todos os valores que nós recebemos dentro da nossa casa, todos os valores que nós recebemos dentro da nossa religião, todos os valores que nós recebemos daquelas pessoas que foram bons exemplos para nós começamos a deixar isso de lado, porque alguma coisa, algum problema, alguma situação mal resolvida existe dentro de nós. Diz o texto que, após essa conversa com Deus, Caim simplesmente ele convida o seu irmão para um passeio no campo e lá ele mata o seu irmão. Tenta imaginar. Abel sempre querendo ser igual a Caim. Abel vendo em Caim a proteção, vendo em Caim o exemplo, e ele fala assim: Abel, vamos lá no campo pegar algumas frutas, vamos tomar banho de vinho, vamos subir nas árvores, vamos brincar, vamos lembrar um pouco da nossa infância, ou vamos caçar. E Caim mais depressa se arruma, deixa as coisas por fazer e sai. Abel deixa as coisas por fazer, sai atrás sempre do Caim, acreditando que vai ser mais uma tarde gostosa, acreditando que vai ser mais um dia feliz. E chega lá, subitamente ele é assassinado cruelmente pelo seu irmão, sem chance de defesa. O que levou Caim a fazer isso com o seu irmão? Por que Caim começou a viver longe de Deus? Que sentimentos ele guardou no coração? Que atitudes ele passou a ter em sua vida que conduziram ele a um mundo onde Deus não existia, ou a um mundo onde Deus não era respeitado? Porque, meus queridos irmãos, meus amigos visitantes, uma pessoa, para fazer qualquer maldade, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, ela precisa estar completamente longe de Deus. Porque independente da crença de qualquer pessoa, se ela acredita em Deus, e se ela tem um pingo de temor a Deus, isso é como um freio. Isso é como um freio que dificulta essa pessoa a fazer determinadas coisas. Dentre as muitas razões, dentre as muitas causas que levaram aquele rapaz a entrar naquela escola e cometer aquela crueldade, com certeza uma delas era a ausência de Deus em sua vida. Porque o que fez Caim a matar o seu irmão mais novo, de forma cruel, de forma covarde, de forma natural, premeditado, porque ele planejou, arquitetou tudo, quando convidou o seu irmão para ir passear com ele no campo, foi a total e plena ausência de Deus em sua vida. Em primeiro lugar, o que levou Caim a se distanciar de Deus? O que levou Caim a deixar de ser aquele bom exemplo? Porque para mim, até esse momento em que Caim traz a Deus a sua oferta, ele ainda tinha algum temor de Deus. Mas a partir dessa experiência de ser rejeitado por Deus, de não ser aceito por Deus, ele então passa a desvirtuar-se. Seria culpa de Deus? Será que Deus foi duro demais com Caim? Será? Com certeza não, irmãos. Com certeza não. E a história de Caim nos prova isso. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque apesar dele fazer uma coisa boa, ele não estava fazendo isso de coração. Ele não estava fazendo isso por prazer. Ele não estava fazendo isso pelo que Deus representava para ele. Alguma coisa na vida de Caim fez com que ele fosse perdendo a intimidade com Deus. Fez com que ele fosse perdendo o prazer pelas coisas de Deus. E sabe o que Caim se tornou? Ele deixou de ser um servo de Deus. Ele deixou de ser alguém que amava a Deus para ser um religioso. Porque levar a oferta era um ato religioso, mas por detrás desse ato religioso havia um princípio muito importante, que era a devoção, que era o compromisso, que era a obediência a
próprio Deus diz: Caim, se você fizer o bem, eu vou te aceitar. Mas se você continuar no mal, vai ser pior. Então, em algum momento, Caim perdeu o contato com Deus. Ele continuava praticando uma religião. Ele continuava praticando sua fé. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, já não existia mais. E tem muita gente assim no mundo. Tem muita gente assim dentro das igrejas. Vem para os cultos, cantam, batem palmas, levantam as mãos, tocam, ensinam. Mas por dentro, elas estão vazias de Deus. No oculto, elas pensam, sonham e desejam coisas erradas. E essas brechinhas que nós vamos dando para o mundo, para o pecado, para o diabo, vão nos distanciando de Deus. E chegou um ponto que Deus não podia mais aceitar o culto de Caim. Deus não podia mais aceitar a oferta de Caim, porque não era compatível com a sua vida. Primeira razão que leva uma pessoa a criar um mundo onde Deus não existe é esta: perder o contato, feedback com Deus. É quando a gente mecanicamente passa a servir a Deus. É quando a gente se torna mais um religioso do que um cristão. É quando a instituição toma mais tempo da gente. Ou melhor, é quando nós passamos mais tempo com a instituição do que com Deus. É quando Deus é tempo, espaço e lugar dentro do nosso coração. E hoje nós somos uma geração de cristãos que não impactam, que não transformam o meio que vive. Nunca a igreja e o cristianismo cresceu tanto no nosso país. Mas nunca também o pecado, a injustiça, a maldade, a promiscuidade se tornaram tão normais, tão normais. Eu tenho 35 anos. Quando eu tinha 6 anos de idade eu era bobinho demais. Mas não é porque meu pai e minha mãe me criaram numa redondinha, não. Eu fui criado solto na rua. Largado, né? Brincava o dia para a escola, chegava da escola, tarde toda na rua, brincando. Ficava até altas horas da noite. Eu ainda peguei um tempo que a gente podia ficar de noite na rua brincando. Você podia deixar a bicicleta na frente da sua casa, dormir e no outro dia estava lá. Felipe hoje tem 12 anos, vai fazer 12 anos no mês que vem, né? Quando ele tinha 6, eu já estava assustado com as coisas que ele me falava. Aí chegou o Miguel está com 5. Aí chegou, o Miguel está com 5, vai fazer 6 em outubro. Eu fico às vezes boquiaberto com as coisas que o Miguel fala. Cada geração que vem é uma geração que está mais distante de Deus. No meu tempo de criança, eu fui criado assim, dava 6 horas da tarde, subi o morro, ia na casa da vovó e do vovô, dar bênção para o meu avô. Eu dava bênção para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha tia. É senhor para lá, senhora para cá. Hoje, é você, ô velho. Ô velho, eu vou sair, tá? Às vezes até carinhoso, né? Quando eles falam conosco. Já é um sintoma de como alguns valores estão perdidos. Sem brincadeira, irmãos. É uma novela aí que está fazendo sucesso, já foi um sucesso quando era mexicana, né? Salvo Rebelde. Agora eles fizeram uma aqui na língua portuguesa com atores brasileiros. Eu fiquei basbacado com a propaganda da novela antes de começar. Eu sou radical. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu não sou bonito.
molecada sai da escola, aí eu sou fulano, eu sou cigano, eu não sei quem é você, não é isso. Lá em casa, pai, a gente pode ver rebelde? Pode. Eu tenho 5 lá em casa chamados rebeldes. Você quer ver ele? Mas é, irmãos, e a gente às vezes não consegue conter isso, mas a gente não consegue controlar isso. E infelizmente, isso é uma fase, eles vão crescer, a gente vai vendo que cada geração que passa, tudo nesse mundo vai conduzindo os novos seres humanos a criarem, a construírem uma vida a cada dia longe dos valores dos princípios de Deus. O episódio dessa semana foi só mais um. Lembram daquela menininha que foi jogada da janela do apartamento pelo próprio pai? Que coisa absurda. Não é verdade? São pessoas que criaram um mundo onde Deus não existe, onde Deus não é respeitado, onde Deus não é valorizado. E eu e você, irmãos, corremos o risco de estarmos construindo um mundo desse. Quando nós perdemos o nosso contato com Deus, quando nós passamos a ser apenas meros religiosos na presença de Deus, cumpridores de um conjunto de regras e normas que a nossa denominação, que a nossa religião determina que a gente faça. E a gente acaba perdendo aquela coisa boa, aquele sentimento gostoso de querer Deus, de estar com Deus, de fazer para Deus, de estar na presença de Deus. Caim perdeu isso. Uma coisa puxa a outra. Outra qualidade negativa que nos leva a construir ou a criar um mundo sem Deus é a desobediência. Deus disse: Caim, você está errado. Caim, você não pode continuar assim. Vem para o caminho certo. O texto que entrou aqui e saiu aqui, porque após a conversa com Deus, você já imaginou, irmãos, que privilégio. Você está andando na rua e Deus fala assim: Maria, minha filha, você olhar, o céu se abre, aquela luz, já pensou? Deus aparece para você, você ouve Ele com esses ouvidos aqui, ó. Que coisa boa. Mas nem com Deus falando, Caim quis obedecer. E ele vai desobedecer a Deus, vai matar o seu irmão. Nossa falta de relacionamento íntimo com Deus vai nos conduzir à desobediência, a fazer coisas erradas, a alimentar sentimentos errados, a assumir atitudes erradas. A terceira característica que nos leva a criar um mundo sem Deus é a indiferença. Deus chega: Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele diz: porventura sou eu o tutor do meu irmão? Eu sou responsável por ele. Foi a vida toda. Tanto que Abel me tinha como exemplo. Mas até isso ele perdeu. Passou a ser diferente do mundo, diante do mundo, diante das situações, diante da vida. Indiferente diante de tudo. Sou eu o tutor do meu irmão. Por que o senhor está me perguntando sobre meu irmão? Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele. Aí Deus diz: Caim, o sangue de Abel seu irmão clama a mim desde a terra. Quando nós rompemos nosso relacionamento com Deus, nós somos conduzidos à desobediência, e a desobediência nos leva à indiferença ou à insensibilidade. E isso vai nos conduzir a uma situação muito pior, que é a falta de um verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento é uma palavra de origem grega, e ela significa mudança de pensamento. Essa é a palavra arrependimento. É você mudar conceitos, é você mudar valores, é você
vai aquele lado, você vai ser maldito porque você matou seu irmão. Você vai plantar e não vai colher. Você vai trabalhar e não vai receber. Todo mundo vai correr atrás de você, Caim. Você vai ser um desgraçado. Você vai ser um solitário. Você vai ser um moribundo por causa desse pecado, Caim. Ai, Senhor, é muita coisa. Esse castigo é demais para mim. Aí Deus então olha para Caim. Apesar de não perceber o verdadeiro arrependimento, mas ver ali, né? A dor, a tristeza, Deus, através da sua misericórdia, vai criar, vai perdoar Caim e vai criar uma condição para que Caim comece a construir novamente a sua vida, a sua presença. E Deus faz assim: eu vou botar um sinal em você, Caim, uma marca física. E quem fizer alguma coisa com você vai receber 7 vezes mais. Olha só. Deus deu uma proteção irrevogável para Caim, para que ele pudesse construir a sua vida novamente, para que ele pudesse voltar para o mundo onde Deus existisse, e ele pudesse consertar, ou esquecer, ou fazer alguma coisa que melhorasse tudo de ruim que ele havia feito. Essa é o que Caim vai fazer. Depois que ele recebe essa dádiva de Deus, diz a Bíblia, retirou-se Caim da presença do Senhor. Olha só, irmãos. E habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha que tristeza. Quando nós decidimos construir um mundo sem Deus, é porque nós já perdemos a capacidade de nos arrependermos. É porque nós achamos que nós somos o certo. Nós conduzimos a nossa vida. Nós não precisamos de Deus para nada. Olha só. Deus perdoa Caim. Deus ajuda Caim. Deus ouve o clamor de Caim quando ele diz que aquele castigo era demais para ele. Deus vira uma condição para Caim construir sua vida de uma forma diferente. Deus dá uma nova oportunidade para Caim. O que Caim faz? Vai construir a sua vida onde? Longe da presença do Senhor. Irmãos, quando o texto diz longe, é porque realmente é isso. É porque ele foi para uma terra longe. Ele não queria estar ligado em nada que lembrasse a Deus, em nada que fizesse estar perto de Deus. E ele vai ser, e ele vai contribuir para que uma geração de assassinos comece a existir sobre a face da terra. Porque se você continuar lendo a história de Caim, você vai ler sobre os descendentes de Caim. Você vai ver ali um dos descendentes de Caim, chamado Lameque. É um homem que vai cantar uma canção onde ele se orgulha de matar 2 homens. Os filhos de Caim, a geração de Caim, a posteridade de Caim, vai dar origem a um povo extremamente cruel, extremamente mau sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque Caim escolheu criar um mundo para si, aonde Deus não existiu. E Caim fez isso quando ele rompeu o seu relacionamento com Deus, quando ele passou a praticar a desobediência, quando ele se tornou insensível diante das pessoas, diante de Deus, e quando ele perdeu a capacidade de se arrepender, de entender que ele precisava mudar a mente, o coração, as atitudes, porque ele estava errado. Olha, se você tem vivido assim, você corre o sério risco de ser como Caim, de ser como aquele rapaz. Talvez dentro de alguns anos você cometa algo parecido, ou talvez esses valores você vai passar para o seu filho, ele vai passar para o seu neto, e ele vai passar para o seu bisneto, e a sua terceira geração vai nascer um assassino, vai nascer um homem ou uma mulher má, cruel. Nós não estamos livres de fazer a mesma coisa se nós fizermos o mesmo também. De tudo de ruim, desgraça que acontece no nosso mundo, irmãos, a primeira razão para essas coisas acontecerem é a falta de Deus na vida das pessoas.
Deus volta na nossa vida porque a gente quer. Porque a gente cria o nosso mundo, da nossa forma, do nosso jeito. Aonde Deus não é importante. Onde a sua vontade não é prioridade. Onde os seus valores não têm valor. Eu não sei como você vive a sua vida, mas Deus sabe. Abel não podia ver o coração de seu irmão Caim quando o chamou para passear no campo. Mas quando Caim voltou de lá, Deus sabia o que havia no coração de Caim. Deus sabia o que havia no coração de Caim quando ele trouxe aquela oferta que Deus não aceitou. Porque Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Deus sabe se você está criando um mundo onde Ele está ausente ou se você vive num mundo onde Ele está presente. Eu não sei. Não tenho poder para julgar você. Mas Deus sabe. E nessa noite, Ele quer dar uma oportunidade para você como Ele deu para mim. Se você entende e percebe que você tem criado um mundo, uma vida onde Deus não está presente, você corre o seu risco de se tornar um Caim. Você corre o seu risco de passar para a sua descendência valores que vão tornar estes e aqueles que estiverem ao seu redor, homens e mulheres como Caim. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu queria nessa noite dar a você uma oportunidade de tomar uma decisão. Deus deu uma oportunidade para Caim, mas ele não aproveitou. Deus quer marcar o seu coração e dizer que você é posse dele e a sua vida para ele, para servir, para que através de sua vida outra vida seja alcançada para Deus. E menos um assassino, menos uma assassina, menos um homem violento, menos uma mulher violenta esteja sobre a face da terra, menos uma criança violentada, menos uma criança assassinada. Se eu e você vivermos diferente do caminho, como está a sua vida? Eu não sei. Mas se você sentir no coração Deus falar com você, e você deseja, a partir de hoje, que Deus faça parte plenamente de sua vida, feche o seu olho e fala para Deus: Senhor, entra no meu coração, entra de verdade, me perdoa as coisas erradas que eu tenho feito, me perdoa se eu perdi o meu elo contigo, se eu me tornei menos mero religioso, me perdoa se a minha vida está abarrotada de desobediência, de coisas erradas, me perdoa, Senhor, porque eu estava tão insensível que eu não conseguia perceber como errado eu estava. Senhor, me perdoa e me dá uma nova chance. Se alguém aqui nessa noite com esse desejo, feche o seu olho e fale com Deus assim: Pai amado e bendito, nós queremos te agradecer e nós queremos te pedir que o Senhor complete esta palavra em cada coração. Deus, nós temos a capacidade muito grande de julgar os outros, mas quase nunca de fazermos um julgamento de nós mesmos, de nossas atitudes, de nossos sentimentos, de nossas ações. Mas eu te peço que nesta hora, com o Espírito Santo aqui presente, nos constranja a fazermos isso agora, a deixarmos de olhar para o lado e olhar para dentro de nós. Meu Deus, age em nós nessa noite, no coração de cada um, conforme a necessidade.